Olá, o Congresso Nacional aprovou e vai à sanção presidencial a medida provisória que agiliza repasse de recursos da União para os municípios, recursos destinados à educação. Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador José Pimentel, ele que foi o relator da matéria aqui no Senado Federal. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Essa é uma medida provisória interessante. A gente estava conversando antes de gravar e eu preciso da sua ajuda para destrinchar, porque são muitos os programas beneficiados por essa rapidez na passagem dos recursos. Mas eu começo perguntando para o senhor se isso é feito dentro de um mecanismo seguro, porque esses repasses da União para estados e municípios são mecanismos que, às vezes, podem gerar desvio de recurso público. Com essa nova legislação, nós estamos tomando uma série de medidas para evitar exatamente esses desvios que alguns prefeitos, vereadores, algumas organizações locais utilizavam para se apropriar do recurso público. Aqui, as compras são quase todas elas via eletrônica, uma compra nacional para poder reduzir os custos. Por exemplo, no caminho da escola, que é a aquisição de ônibus, para o transporte dos estudantes e, ao mesmo tempo, aposentar o velho pau de arara, que é presente nos pequenos municípios. A União está comprando 8.570 ônibus agora nesse início de julho, e isso vai investir 1.714 bilhões de reais. Portanto, a compra é nacional, é feito convênio com o município faz adesão a essa compra nacional e recebe já o veículo padrão MEC, que é o chamado amarelinho, que em grande parte dos municípios brasileiros já está presente. Ou seja, vai ser o Ministério da Educação que vai fazer essa compra, sim, numa escala que acaba reduzindo nacional. O preço. Cai bastante, no mínimo, cai entre 20% e 25% se fosse comprar individualmente. E o que é repassado é o próprio ônibus, não é o recurso que sai da União e vai para o município. Ele recebe, né, o ônibus. Está sendo comprado 3 milhões de unidades de mobiliário para as escolas, entre carteiras, cadeiras, lousas, esse conjunto de itens que os municípios estão precisando. Portanto, também o custo reduz bastante. Na construção das creches, na recuperação das escolas, é feito previamente um cadastro por parte de cada município, que nós chamamos de PAR, por 4 anos. E ali o MEC faz a sua avaliação, faz a vistoria e em seguida faz o convênio eletrônico. Não precisa mais o prefeito vir a Brasília, olha, Fortaleza, minha capital, vir a Brasília, e também não precisa mais dos escritórios, os famosos escritórios que faziam uma série de projetos padronizados que não tem nada a ver com a escola do campo, do distrito ou da sede do município. Por isso, os 5.565 municípios brasileiros já fizeram esse grande cadastro nacional. O MEC disponibilizou os seus técnicos para ajudar cada município a preencher esse cadastro. Ele está pronto e é a partir dele que essas demandas são atendidas. E essa medida provisória vem exatamente para acabar com a burocracia, que hoje você tinha um processo muito problemático. Primeiro, um escritório especializado fazia o projeto para o município que não tinha nada a ver com a realidade do município. Segundo, a compra era individualizada e os preços iam lá para cima. E grande parte desses produtos tem isenção do imposto federal. Por exemplo, o IPI para a compra dos ônibus é 0. Só aí você já tem uma economia muito significativa. E ao comprar em quantidade, isso beneficia muito mais. Por isso, essa medida provisória, que é a primeira delas, nesse novo rito que o Congresso Nacional implantou após a decisão do Supremo Tribunal Federal, quem está sendo atendido e contemplado é exatamente o caminho da escola, são as compras de alimentos, transporte escolar, equipamento para as escolas e, acima de tudo, uma estrutura maior para o ensino infantil, fundamental e médio. O que também vai ajudar muito as escolas do campo, né, senador? Isso é verdade. As escolas rurais vão ter mais agilidade nesse suporte. Nós chamamos de Pronacamp, que é um programa voltado para as escolas do campo.
Aqui envolve tanto as escolas públicas, como também as escolas do terceiro setor, em que atua com o EJA, que é a alfabetização de jovens e adultos, a escolarização, e eles são equipamentos dirigidos para essa cultura, para essa realidade. Por exemplo, um ônibus da sede do município, onde as ruas são calçadas ou asfaltadas, é um tipo de ônibus. Mas para as estradas vicinais, cheias de ladeiras, de buracos, de rampas, precisa de um ônibus mais potente, mais resistente. E para a segurança do aluno também requer todo um sistema de proteção e de segurança para eles. Tudo isso está sendo observado. Outra medida importante nessa medida provisória é a questão da formação, o aperfeiçoamento de professores do ensino básico, né? Porque há recurso destinado pela CAPES para pagamento de bolsa para esses professores, não é isso? O Brasil exige e as famílias cobram de que todo professor tenha no mínimo a graduação. Nós tivemos a lei Darcy Ribeiro, como é conhecida, no início dos anos 90, em que traçou toda uma diretriz para isso, mas lamentavelmente, como nos anos 50, 60 e 70 e os anos 80, o que nós tínhamos era o professor que tinha apenas o segundo grau, ou que a gente chamava as alunas das escolas normais. Isso é da minha época, né, da sua época. E esses professores todos estão passando por um processo de formação, de requalificação, para que possa ensinar melhor. E esse investimento que é feito para esse público, também essa medida provisória que já votamos na Câmara e no Senado e foi encaminhada para a Presidência da República, prevê esses recursos. E ali foi estruturada a Universidade Aberta do Brasil, porque além da parte presencial, essa estrutura do MEC tem a parte da aula não presencial para facilitar aquela professora, aquele professor que trabalha na escola rural, que não tem condição de sair lá do seu distrito, da sua comunidade, por 3, 4 anos, ele possa fazer um período presencial e o outro período não presencial. Senador, uma vez que nós estamos agilizando o repasse de recursos, de estrutura para as escolas, a expectativa é que os efeitos dessa medida já comecem a aparecer nesse segundo semestre letivo, o senhor acredita? Esse é um processo. Nós tínhamos um conjunto de escolas ali por volta de 2003, 2004, 2005, que não tinha nem energia. Funcionava à base da lamparina. Com o programa Luz para Todos, hoje todas as escolas do Brasil, sem exceção, têm energia. Energia elétrica ou geração diferenciada para aquelas que ficam em lugares muito distantes, particularmente na região norte. Mas 100% das escolas brasileiras hoje têm energia. A segunda coisa é a água potável, a água de beber para os alunos. Está sendo feito um grande esforço que se chama Água na Escola, em que envolve todo o processo, para que toda escola ou tenha água encanada ou tenha um sistema de cisternas, de armazenamento de água, para que não falte mais a água. Nós chegamos ao absurdo de que algumas escolas do interior do Nordeste, se a mãe não tiver o cuidado de entregar ao filho e à filha um pouco de água para ela levar para a escola, ela não tinha como tomar água durante o seu período de aula. Nossa, uma situação crítica, ainda mais num ano onde a seca no Nordeste está gravíssima. Isso, né? Em pleno século XXI, para ter uma ideia do descaso que tinha com a educação brasileira. Agora nós estamos concluindo essa fase em que envolve tanto o MEC, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e também a FUNASA, e coordenado pela Casa Civil. E estamos também recuperando todas as escolas brasileiras. Nós queremos chegar em 2014 com a estrutura de que toda criança de 4 a 6 anos de idade tenha acesso à creche. E aí é o caminho o Brasil Carinhoso é uma ação voltada para isso. Estamos recuperando todas as escolas do ensino infantil e fundamental, construindo aquelas que não têm mais condição e recuperando as que têm dificuldade. E para isso foi criado o Fundeb, que é um fundo que até 2007 a participação da União não ultrapassava 400 milhões de reais. Nesse 2012, estamos investindo 7 bilhões e 100 milhões de reais no Fundeb. Para ter uma ideia, saímos de 400 milhões num prazo de 5 anos, indo para 7 bilhões e 100 milhões de reais. E estamos também
fazendo todo um processo de interiorização das universidades públicas federais, gratuita de qualidade, e dos institutos federais de tecnologia. Portanto, é uma ação dirigida para esse setor, para que no dia de amanhã a nossa juventude não sofra o que aquelas dos anos 50, 60, 70, 80 e 90 passaram de limitação. E isso tem como objetivo ter uma juventude com mão de obra mais qualificada para assumir os bons empregos que o Brasil está gerando. Boas notícias, senador. Obrigada pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman. E se você quiser entrar em contato conosco, ligue para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.gov.br/TV.